Tá preparadíssima aí para nossa live com o tema riqueza? Preparadíssima. A Bruna, eu conheci ela há poucos dias não, poucas semanas em um evento em Coconut Creek do Piorano, um evento que é do Pablo Marçal. Nós estamos Isso. participando dessa mentoria poderosa e nós fomos para esse evento, nós nos encontramos lá. Eles pediram para você formar grupo de 5, 6 pessoas e a Bruna estava no grupo, o qual eu estava, e nós nos conhecemos. Convidei ela para fazer essa live, para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Esse tema foi um tema escolhido por ela. E a Bruna, ela tem uma frase no Instagram dela que chamou muito minha atenção. É uma frase picante. E essa frase diz assim: mudar para os Estados Unidos não resolve os seus problemas. Não é isso, Bruna? Exatamente. A Bruna, ela é uma profissional, ela é paralegal e ela tem um business em Miami, na Flórida. É uma profissional super competente. E depois vocês dão uma olhada lá no Instagram dela, ver quais são os serviços que ela oferece, que eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês precisam desses serviços de cartório, essa burocracia de papelada, de visto, de Passaporte, imigração. isso. E ela, com todo profissionalismo, honestidade, ela vai ajudar Oh, vocês, viu? Tenho certeza disso. exatamente. Esse é o trabalho da Bruna. A Bruna é casada, tem uma cachorrinha, né, Sim. Bruna? Dois, na verdade, Dois são gêmeos. cachorrinhos. Berenice e Benedito. Então, É isso Bruna, aí. quando você colocou essa frase, vir para os Estados Unidos não resolve o seu problema, conta aqui para nós o que você quis dizer com essa frase. O que veio na sua mente, no seu coração, quando você escreveu essa frase, vir para os Estados Unidos não resolve o seu problema? Então, vamos lá. Sobre identidade, né? Quando a gente fala sobre quem nós somos, muitas das vezes é um assunto que muito delicado, porque é muito difícil, né, olhar para dentro de nós. E desde quando eu fiz o Instagram, inúmeras vezes eu tentei chamar a atenção das pessoas. Porque no mundo hoje digital, onde você está com tanta informação massiva, onde você é bombardeado de tantas pessoas ao mesmo tempo ali clamando por atenção, você acaba, na sua trajetória, se vendo nisso. Então, quando você coloca as coisas no lugar e você busca dentro de você qual é o real significado de você estar aqui, né? Porque você tem um DNA diferente do seu vizinho, diferente do seu irmão, diferente. Então, quando você se vê numa situação na qual você acaba estar ali tentando ter uma atenção de pessoas em prol de algo, e muitas das vezes é o dinheiro, e muitas das vezes é a riqueza, você acaba deixando de ser a essência e até mesmo de descobrir quem realmente você é. Então, a minha trajetória foi: a minha solução de vida está nos Estados Unidos. A minha solução de felicidade está em morar nos Estados Unidos. Eu tinha uma vida confortável e muito almejada por muitas pessoas no Brasil. Eu trabalhava numa multinacional, na Ford, devo muito a essa empresa porque eu tive uma carreira muito grande lá, só que eu estava infeliz. Eu tinha carro, eu tinha apartamento, eu podia comprar o que eu quisesse comprar. Eu não era milionária, nunca fui, mas eu tinha uma vida ok, né? Você Plano tinha uma vida médico, estável, né? Uma totalmente estável. estabilidade. É uma Então, estabilidade. nós escolhemos, pessoal, trazer esse tema de riqueza para essa live hoje. E quando eu penso nessa palavra riqueza, eu penso o seguinte, que riqueza é o fruto da prosperidade. Embora muitos de nós temos um conceito diferenciado de riqueza, né, Bruna? Porque riqueza para Totalmente. mim pode ser uma coisa, riqueza para você pode ser outra. A gente realmente tem que deixar claro na nossa mente a diferenciar o que é riqueza e o que é prosperidade.
né? E as Exatamente. pessoas, elas têm muito esse sentimento, essa mentalidade de que vou para os Estados Unidos, vou ficar rico, vou para os Estados Unidos, vou prosperar. A terra do tio Sam, a terra das oportunidades, um país de primeiro mundo. A gente sabe Exatamente. que não é bem assim. Isso não quer Não, dizer que você vai chegar aqui e não vá prosperar. Que você vai chegar aqui que você não possa enriquecer. Pode, você pode e deve prosperar. Eu mesmo conheço muitos casos de muitas pessoas que vieram, que venceram, que romperam e que hoje são pessoas riquíssimas e prósperas, né? exatamente. Vou tentar definir aqui a palavra riqueza. Quando vem essa palavra na sua cabeça, Bruna, o que é riqueza para você, para a Bruna? O que é riqueza para você hoje em dia, no mundo qual nós vivemos, com a bagagem de vida e experiência que você tem até agora? Riqueza para mim é tudo aquilo que, se você tirar de mim, eu não consigo mais ser eu. Toda a riqueza, tudo pode ser retirado de mim. Eu posso ter tudo e não ter o Senhor. E eu posso ter nada e ter o Senhor. Então, eu sou rica. Então, eu me considero assim, rica. Hoje eu sou uma pessoa riquíssima. Quando eu falo assim que riqueza é o fruto da prosperidade, eu vejo e tenho aprendido que a riqueza ela se dá em três passos, três momentos na nossa vida, né? Primeiro ela é uma semente e depois você planta essa semente e você, com conhecimento, você vai dar crescimento a essa semente, né? E, Exatamente. e esse conhecimento, o que é esse conhecimento? Ele é uma sabedoria. Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria que a gente adquire com as nossas experiências, com as nossas ações, com o tempo, que é a sabedoria horizontal. E existe a sabedoria vertical, que é a nossa conexão com Deus. E quando essa semente que a gente planta na terra, ela começa a crescer, isso se chama prosperidade, né? Ou seja, prosperidade é você não interromper o crescimento da semente. E Exatamente. você e dá trabalho crescer, dá Dá trabalho muito. Dá prosperar. demais. Se não desse O trabalho, processo é muito todo mundo doloroso. iria plantar e todo mundo iria colher frutos maravilhosos. Muitas pessoas não querem esperar o tempo do crescimento, não querem investir no crescimento e não querem plantar as coisas certas em um solo bom, aonde elas vão ter retorno, né? Pode ser Exato, o não solo do querem. seu coração, pode ser o solo Imediatista, do né? seu cérebro, isso. Pode ser os seus projetos, tudo isso pode ser solo. E depois que essa semente cresce e prospera com o crescimento, o que que acontece? A gente vê os frutos, né? E o que que é os frutos? Os frutos é a multiplicação do que você investiu, a multiplicação de talentos, a multiplicação de resultados. Quando você tem frutos, você não só tem para você, mas você tem também para melhorar a vida das pessoas ao seu redor. E os frutos, eles precisam ser colhidos, né? Porque uma árvore, quando ela dá frutos, se os frutos não são colhidos, eles apodrecem. E Exatamente. depois que Essa é a lei. esses frutos são multiplicados e colhidos, a gente precisa estar continuamente no movimento cíclico, gerando novos frutos. Ou seja, não para. E então não tem nada errado em você ser rico, mas é jamais um acúmulo de bens materiais, para servir o seu eu, né? O seu ego, as suas necessidades, os seus caprichos, o seu status, o seu lifestyle. E muitas pessoas hoje em dia, principalmente aqui nos Estados Unidos, elas estão assim totalmente focadas no Voltadas. consumismo, em mostrar um lifestyle, um poder, um status, uma autoridade, se Exato. esquecendo do verdadeiro propósito de vida, que é prosperar para multiplicar e atingir outras pessoas, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas que estão aqui, por mais dificuldades que elas passem, em outros sentidos, estando com dinheiro, que a riqueza não se resume em uma cédula de papel. A riqueza se resume num todo, porque tem pessoas que pagam para viver e não conseguem viver. E tem pessoas que, por pouco, sobrevivem porque é a graça de Deus. Não tem como falar de riqueza se não falar do Senhor. Não existe essa possibilidade. Independente da sua religião,
independente de qualquer crença. Eu estou falando de algo que é real na minha vida. Eu estou falando não de algo que eu li e achei bonito. Eu sempre tive uma vida ok. Eu sempre me preocupei com o que as pessoas achavam. Porque se eu perguntar assim para vocês, o que é mais importante? É a riqueza ou é a pessoa? São riquezas ou são pessoas? Você vai responder pessoas quando você estiver perto de pessoas. Mas na sua cabeça, muitas das vezes, você não está sendo sincero. Porque você vai falar dentro de si que são riquezas. Ou vão falar, não, aquela pessoa ali, ela podia ir hoje. Pode ir hoje embora que, né, vai acabar fazendo umas acepções. Mas o que eu quero dizer com isso é que se não existir pessoas, não tem como a riqueza fazer sentido. Porque hoje o mundo inteiro, ele quer ter aquele carro, ele quer ter aquele status para mostrar para outras pessoas que ele é melhor que a outra pessoa. Ele quer, às vezes, colocar uma selfie no restaurante que você tá, ou numa... Quem não fez isso já? Quem já não fez uma selfie de um lugar que tá só para mostrar para outra pessoa que tá melhor? Ou seja, vamos supor que você ganha US$ 1 bilhão e você tem direito de gastar com tudo que você quer, comprar o melhor carro, a melhor casa e tal. Só que não tem pessoas. Você tá no Instagram, você posta e tudo, mas não tem curtidas. Então, o que faz sentido nisso tudo? É Não verdade. faz sentido se você não compartilhar com as outras pessoas. Não faz sentido se aquilo não fluir. E não faz sentido se você não colocar o seu coração no lugar certo. Porque isso, sobre os Estados Unidos, é um país, é um povo, são imigrantes que se tornaram um povo que pensam que tem tudo. Porque aqui é acessível o carro, aqui é acessível o iPhone, aqui é acessível muitas coisas. E por a pessoa se sentir autossuficiente, ela não busca a dependência naquele que criou todas as coisas. E isso faz com que você consiga as coisas pela força do seu braço, que muitas das vezes não é o caminho que o Senhor tem para você. É verdade. A gente definir na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, o que significa realmente uma vida próspera e rica, isso é muito importante em primeiro lugar, né? Porque se você não tiver a definição de riqueza para você, você não é movido pelas coisas certas, né? Não. Pelas razões certas, pelos motivos certos, pelos princípios corretos. Você é movido por um egoísmo, por satisfazer o eu, o consumir. Mas e aí? O que é realmente a vida, né? Sem você multiplicar, sem você transformar a sua casa, a sua família e a vida das pessoas ao seu redor, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Você, Bruna, se você pudesse dizer assim, qual seria os 3 caminhos, ou os 3 conselhos, ou os 3 pontos essenciais para que uma pessoa conseguisse alcançar, chegar ao caminho, não à riqueza, mas ao caminho da prosperidade, como se fosse uma pessoa que falasse assim, Bruna, eu quero alcançar a prosperidade. Eu já entendi que a prosperidade é o crescimento das sementes que eu planto. E eu preciso dar crescimento a essas sementes. Mas tem uma receita, existe uma fórmula, existe um conselho, algo que você possa me dizer, que eu possa fazer em ações para dar crescimento a essa minha semente e não ficar parada, estagnada, paralisada no meio do caminho, só vivendo um dia após o outro. Eu vou trazer a semente como algo que nós queremos muito, partindo do princípio que é algo que é bom para cada um. Aquela é a semente, certo? A semente, ela vai virar uma muda, ela vai crescer. O processo vai trazer muitas situações nas quais você não vai conseguir controlar. Não para no processo. Visualiza o fim. Visualiza onde aquela semente vai chegar. A árvore, a mais centenária do mundo, ela um dia foi uma semente. Então, se você olhar para o processo que não foi perfeito, que teve
as 4 estações, que teve chuva, que teve sol, que teve inúmeros contratempos, para que ela não chegasse ao fim, você não vai conseguir se você continuar olhando para o processo. Você tem que visualizar a árvore, você tem que visualizar aquilo que o seu coração quer. Então, Deus, ele é o maior de todos, ele consegue. Ok, ele realmente é Deus. O mundo está um caos e as pessoas perguntam, por que Deus? Por que Deus? Deus tem poder para fazer. Só que você imagina você ter que humilhar amor para as pessoas. Alguém já teve num relacionamento que você teve que, assim, fazer de tudo para a pessoa te amar? E você não foi correspondido com isso? E você se sentiu frustrado? O amor de Deus é convidativo a você, entende? Ele convida. Em mim você vai ter tudo. Eu sou a árvore. Eu sou o que vai dar os frutos corretos. Porque você pode ter fruto hoje. Tudo aquilo que alguém quer. Mas não significa que é o que Deus tem para você. Então não te torna pleno. Então, às vezes, muitas pessoas acham que estão no caminho certo, porque tudo está dando certo, está vindo dinheiro, está vindo isso, está vindo aquilo. Mas não quer dizer que é o certo para você que Deus tem. Então, quando você se conecta com a fonte, tudo flui. Quando o seu coração não está em seguidores, não está em dinheiro, não está, tudo vem. Porque não é por causa de você. Então, a prosperidade, ela é ligada na fonte. Acontece de forma natural. Isso aí que você falou é algo muito importante, Bruna. E é tão bom a gente ver que existem pessoas que pensam dessa forma e visualizam, né, os frutos antes mesmo da gente alcançá-los, porque eles já existem pela fé, né? Eu acho que antes da gente manifestar a prosperidade visível na nossa vida, a gente tem que visualizar a prosperidade no nosso coração. Porque a prosperidade, ela é a manifestação das coisas que já existem, né? Exatamente. Porque quando você visualiza, isso é o que vai te impulsionar, te mover a sair do lugar e levar você a dar os primeiros passos e praticar uma ação, né? Você já tem a semente, eu tenho a minha semente, a Bruna tem as sementes dela, todos nós temos as nossas sementes. E elas devem ser de qualidade. Mas cabe a cada um de nós escolher e nomear as sementes a serem plantadas, né? E a terra é o nosso coração, né? É o nosso coração. Você vai ter que ter um trabalho muito árduo para fazer aquela semente crescer, aquele projeto, aquela ideia, aquele propósito. Eu tenho até algo... desculpa até te interromper. Pode falar. Sobre comparação. Quando você se compara, o mundo está num caos de comparação e de ego, no qual um quer ser melhor que o outro e que acha que o dinheiro vai comandar tudo. O dinheiro é uma cédula e é uma troca que faz parte de uma riqueza, mas é um percentual mínimo. Porque a gente está falando aqui de muitas outras coisas envolvidas, não só isso. Alguém já ouviu alguma notícia de alguém que mora numa favela e que se matou em depressão? Por favor, eu preciso saber. Não tem. Você só vê esses casos de pessoas muito famosas, muito ricas, que têm muito dinheiro, porque elas têm muito, elas correram atrás de muito, mas não têm ao mesmo tempo nada, porque elas não souberam conectar na fonte. No momento que eu passo por cima de tudo para ter isso, aí acaba, aí não faz mais sentido. É isso mesmo, a gente precisa ser curado dos nossos traumas, né? Pra gente poder visualizar. Isso é prosperidade também. Isso é prosperidade. Prosperidade não está realmente associado às conquistas materiais. É isso que é uma luta muito grande da gente tentar passar isso para as pessoas, porque as pessoas hoje em dia elas estão muito movidas Essa é a palavra. Movidas pelo ego e andando naquele efeito manada. Todo mundo tem. Automático, Todo mundo tem, vamos que vamos. eu quero, nossa, fulana tem, eu quero também. Mas com isso, elas vão se matando, elas vão sufocando quem elas realmente são em Deus, quem elas nasceram para ser. E tudo isso que você falou realmente faz muito sentido, porque você falou de autoconhecimento e de autoidentidade, né? Da gente primeiro saber quem nós somos e tentar curar essas feridas para a gente poder começar esse processo de crescimento. A gente, como mulher,
pessoas que moramos aqui nos Estados Unidos, claro que a gente tem desejos, né, Com Bruno? certeza, a gente tem Que a muitos gente tem desejos. ambição, que a gente quer melhorar, que a gente quer uma casa bonita, um Com carro bonito, que a certeza, eu gente tô quer sendo se hipócrita se cuidar. eu falar que eu vou fazer voto de pobreza agora. Riqueza não é o ponto da felicidade. Agora, pobreza também não é o que Deus quer para você. Não. Então, assim, ou vai me dizer que seu filho pediu alguma coisa e você não ter dinheiro para comprar, você vai estar feliz. Ou vai me Claro que dizer que não, se de né? repente você precisar internar alguém da sua família ou querer doar alguma coisa para ajudar alguém que você não tem, você vai estar feliz? Você não vai. Uau. Então, quando você tem a sua identidade formada nisso, você não precisa de aplauso de ninguém, porque isso não te Não. sustenta. A primeira crítica que você vai ter, você vai cair. A pessoa não concorda com Exatamente. você, não significa que ela te odeia, significa que é uma pessoa que não concorda com você. Isso não tem que paralisar a sua vida. Não. Sobre escolhidos, é sobre qualidade. Pensa que riqueza e prosperidade é sinônimo de fama, de status, de sucesso. Se engana muito. Muito, Essas totalmente. coisas são passageiras, mas os frutos que você dá, os resultados que você tem e a vida das pessoas que você muda, isso permanece. E Permanece. não só permanece, mas tem continuação. Eu quero para o meu marido, para os meus amigos, para os meus familiares, aquilo que eu conheço que foi bom para mim, que eu sei que dá um bom resultado. Então, o que eu vou fazer? Compartilhar, né? Uhum. Não vou Então, reter para que a outra não vai pessoa não cresça. reter, não vai reter, você vai compartilhar. E aí, você semeia isso na vida de outra pessoa, porque você teve um resultado e ela tem também, e ela teve um outro resultado diferente do seu, e às vezes ela pega e passa para outro, e para outro, e para outro, e para outro. E essa questão de compartilhar a nossa semente e investir na vida das outras pessoas aquilo que a gente tem, que a gente carrega, isso é muito legal. As Muito. pessoas não são unidas, Não, infelizmente não são, como os não são judeus unidas. que deveriam, né? Porque os judeus aplicam os princípios a Bíblico. essas pessoas ricas, né? Que a gente está falando aqui de Amazon, a gente está falando aqui de Bill Gates, a gente está falando aqui. Como é a vida desses caras? Nos princípios bíblicos que eles, mesmo sem conhecer o Senhor, na intimidade, aplicam e têm o resultado que eles têm. Jesus, ele podia falar assim: você não acredita em mim? Então toma pobreza para você. Mas ele não é egoísta igual a gente. Princípios realmente são algo assim que se a gente não carregar para a vida da gente, a gente não vai conseguir romper com nada, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque a gente aqui nos Estados Unidos, a gente tem muitos judeus aqui, a gente convive com muitos deles, né? E eles realmente é um povo diferenciado, né, Bruna? Eles são Totalmente. pessoas prósperas. Eu convivo com mulheres judias lá no meu trabalho diariamente. E eu aprendo tanto com elas, e muitas delas me contam até das histórias dos antepassados, das raízes. Que E eu fico vendo precioso. generosidade, mas eu fico vendo se eles têm um coração de muita unidade, Bruna. Eles não perdem essa conexão. Eles valorizam muito as raízes deles. É muito lindo, é Eles, muito eles, lindo. eles são um povo assim que eles valorizam as suas raízes, eles são sábios, eles sabem como aplicar a sabedoria. E Mente. eles não são religiosos. Não, não E são às vezes quem religiosos. são os religiosos somos nós. Completamente. Que julgo a pessoa que está ali de bom coração doando pela roupa que ela está usando. Que julgo ela pelo que ela falou de errado. Deus, eu sou secretária de Deus agora, eu vou anotar aqui, porque no livro da vida. Por favor, o judeu, ele é um povo, é a menina dos olhos do Senhor. E são escolhidos. Ele é um povo escolhido, é uma nação escolhida. Então, é algo que você que quer saber de lógica aí, não vai querer achar que 1 mais 1 são 2. A matemática do Senhor não é 1 mais 1 são 2. Tem coisa que é só o Senhor que explica, não tem matemática. Não queira você, com seu conhecimento, chegar na ilimitação do Senhor. Ele é ilimitado. Você é um ser limitado, por mais Harvard que você tenha na sua vida. Não é contra Harvard, não é contra conhecimento, não é contra o que você estuda. É a sequência que você coloca na sua vida é o que vai fazer diferença. Então é E bem complicado quando você não tem esse mindset de riqueza
de princípios, principalmente a gente usando agora os exemplos dos judeus, que são esses bilionários atuais. E aí você falou tudo. Qual é o segredo? Eles são pessoas que vivem embaixo de princípios, Princípios. vivem em unidade e que praticam a sabedoria. Essas três Totalmente. coisas, esses três pilares, e não tem nada que quebre isso. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor nos alcançam, né? Que as bênçãos nos alcançam se a gente estiver andando debaixo da graça e seguindo esses princípios. Nós somos alcançados por ela, independente da nossa situação, da circunstância que a gente está vivendo, porque Deus, ele não depende de circunstância externa, de limitação externa, de opinião alheia para nos abençoar. E às vezes a gente chega aqui, que nem você chegou, eu cheguei, saí do Brasil, trabalhei numa multinacional, fiz faculdade de Direito, trabalhava no escritório, me vi aqui sozinha e tudo que eu era lá, esquece, eu não era nada daquilo aqui. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? A circunstância não está ao meu favor. O lugar que eu estou não está ao meu favor. O que eu tenho para oferecer? Nada. Tenho a minha vida. Aí você se agarra com a fé, você olha para o céu e fala, Senhor, eu só tenho a Ti. Acreditar que a fé vai te mover a fazer aquilo que você precisa e você visualizar as coisas que já existem, porque a Bíblia fala que a bênção de Deus te alcança. E você tem que tomar acesso pela fé, só Eu pela fé. desafio todo mundo aqui. Isso é um desafio para cada um que está aqui assistindo. A pegar a Bíblia, a ler e duvidar e ainda questionar Deus, tá? Porque ele não é uma pessoa que vai estar distante de você ou que vai te julgar. Ele não te julga, né? A gente que julga você. Mas ele não te julga. Eu não quero servir a Deus ou ler a Bíblia porque eu quero ter um carro importado. Eu quero que isso seja muito mais além do que eu possa ver, porque nós somos peregrinos e forrasteiros nesse mundo. Nós não estamos aqui para viver para sempre, gente. Quando ele está no negócio, é ele que promove. Você pode ter $1 bilhão e investir em tudo e não prosperar. Quando que você pode ter $100 e não investir nada. E em Deus você prosperar. Porque a matemática dele não é a sua. E mais uma vez eu falo para vocês, a riqueza é tudo aquilo que se tirar de mim, eu não consigo ser eu. Deus, ele fez uma pessoa diferente da outra. Quem que é o concorrente do Criador do ser humano? Não estou falando de religião, não estou falando de evangélico, de católico, de budista. Não estou falando. Eu estou falando de princípio, de praticar isso. Praticar o princípio. Não é de ouvir e se encher e, vou pensar, e aí... É uma fonte infinita de conhecimento e sabedoria, as riquezas de Deus. Mas você falando isso, eu fico pensando assim. Às vezes as pessoas olham pra gente e devem pensar assim. Eu sei que isso existe, a gente sabe. Quem ela pensa que é pra falar de riqueza? Quem que ela é? Quem que é a Carla? Quem que é a Bruna? Mas como assim? Sabe? E às vezes, quando você não conhece a sua identidade, não tem Deus no seu coração, você intimida a fazer aquilo que você tem que fazer, que você é chamado para fazer, preocupado com os julgamentos, com as opiniões. Mas Deus sabe quem é a Bruna, aonde Ele quer trazer a Bruna, aonde a Bruna vai chegar, quais são as vidas que Ele vai conectar com a história da Bruna. Amém. E independente de julgamentos, de quantas pessoas tem aqui nos assistindo, do jeito que esteja ou não esteja, nosso Instagram, bonito ou não bonito, de quem nós somos famosos, se não somos, nós somos pessoas que estamos dispostas a viver a nossa identidade na Terra e fazer aquilo que tem que ser feito. Amém. Porque é como se a gente estivesse entregando o que está sendo investido em nós. Sim. Porque Tem não faz egoísmo, sentido. porque a gente pensa no próximo. E se uma palavra que a gente falou, ou uma frase, serviu para mudar o dia, tocar o coração de uma pessoa, já foi muito válido. A gente, às vezes, lidar muito com julgamentos. As pessoas olham a vida das pessoas nas redes sociais, ou no dia a dia, a aparência, o que tá usando, o que tá vestindo, quem é. E julga a pessoa. Essa pessoa é rica, essa pessoa é pobre, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Mas as pessoas se esquecem
totalmente da questão da prosperidade. E a Totalmente. prosperidade, a gente carrega ela, a gente desenvolve. E eu fico tão feliz, assim, de Deus nos permitir conectar com outras pessoas que também são prósperas, ou tão até mais prósperas com a gente, e essas pessoas estão dispostas a semear na nossa vida e trocar essa moeda, porque, por exemplo, eu olho para sua vida. Você saiu do Brasil, você tinha um trabalho estável, você é uma mulher bonita, inteligente, você é independente financeiramente. Você está conseguindo conquistar o seu espaço profissional aqui nos Estados Unidos. E você, com o seu trabalho que você faz, você consegue resolver problemas de outras pessoas e ajudar outras pessoas e suprir as Amém. suas necessidades. E embora que você tenha sonhos maiores que estes, que eu sei que tem, nós temos, porque quanto maior o nosso sonho, mais gente a gente vai ajudar. Por isso quer dizer que a gente vai ter mais bala na agulha, mais recurso financeiro para administrar o tempo melhor e para se tornar mais livre para fazer o que a gente está fazendo numa potência muito maior. Com certeza. Então, assim, eu falo, gente, prosperidade é isso. Prosperidade é você saber quem você é. A Bruna sabe quem ela é, aonde ela quer chegar, quem ela é em Deus, a herança que Deus Amém. tem para ela, a qualidade dos frutos que ela quer gerar, a semente, o nome das sementes que ela quer plantar, os caminhos que ela vai fazer para fazer essa semente crescer. E o resto não importa, porque a gente está no processo de crescer. E para crescer leva tempo, e precisa de paciência, e precisa de obediência, e precisa de aceitação. A gente, Exatamente. quando é gerado na barriga da nossa mãe, a gente primeiro foi uma sementinha. Depois a gente ficou lá dentro 9 meses. Esperamos o tempo certo para poder nascer. E com dor a gente vem ao mundo. Aí a gente nasce e o processo começa de novo. A gente é um bebê, depois criança, depois começa a comer papinha, nascer os dentinhos, a comer comida sólida e começa a crescer. E quando vira um adulto, a gente começa novamente o processo de passar pelas dores das nossas vidas, depois dos momentos marcantes, depois dos eventos marcantes, depois das conquistas. Você viu que desde que a gente nasce, tá dentro da barriga da nossa mãe, até depois que a gente nasce e vira adulto, o processo é cíclico, não para. Tudo que é novo, a gente começa um processo. Seja um relacionamento, seja uma mudança geográfica, seja algo dentro de nós. Viram na construção, quando tem um canal, o canal ele liga uma coisa a outra, né? Ele é uma passagem. O canal serve para ser uma passagem. Não é você que é poderoso e poderosa. Não é você que, pelo seu conhecimento de Harvard, pode mudar a estratégia, a vida de alguém. Não, meu filho. Se o seu coração não está naquilo que o Senhor ensina, que é a pureza, é você realmente ser sincero, mesmo que aquela pessoa seja chata com você. Ok, tudo bem, vou orar pela vida dos meus inimigos. A Bíblia ensina você a orar pela vida dos seus inimigos. E às vezes você tá tão dolorido com aquela pessoa, mas você fala, Senhor, eu não quero nem mais pensar o nome dessa pessoa, mas me perdoa e olha, abençoa a vida dela. Quando você começa a praticar, mesmo quando o seu coração não tá nisso, ele começa a se alinhar com isso. E aí você acaba sendo só canal. E a prosperidade verdadeira é essa. É viver os processos. E viva os processos, né, Bruna? Viva os processos. Isso aqui que a Viva gente os está vivendo processos. hoje é um processo. É um E processo. nós estamos nessa caminhada de buscar autoconhecimento e nos conhecer melhor para a gente poder gerar frutos de qualidade na Terra, né? Gente, a prosperidade, a riqueza não é realmente algo ruim. Que você seja rico e que você seja próspero. Que você faça uso das riquezas para poder viver o seu propósito na Terra e multiplicar isso para a vida de outras pessoas, melhorando a vida de outras Multiplicar. pessoas e multiplicando talentos, não para o seu próprio eu. Porque eu li uma coisa que eu achei tão interessante, que as pessoas que estão vinculadas na riqueza se esquecem do princípio da prosperidade, elas entram num ciclo vicioso tão grande de autoafirmação e manter um status de vida Ego, né? social e provar aquilo, que o que era para elas serem de verdade, elas acabam sendo, apagando quem elas são, a identidade que elas têm,
porque elas estão escravas de manter aquele lifestyle, aquele estilo de vida, tendo que estar consumindo e provando o tempo todo Que elas são algo melhores. que não vai trazer benefício nenhum na vida de ninguém e muito menos na delas. Então, elas acham que têm liberdade financeira e qualidade de vida porque vivem na riqueza material, mas na verdade elas estão escravas daquilo e elas têm o tempo roubado, a identidade roubada e a qualidade de vida roubada. Serviu o dinheiro, né? O Serviu a orgulho. mão. Não colocou o dinheiro com a prosperidade. Eu quero sim ser rica e próspera. Mas se eu tiver Mas que escolher entre a riqueza e a prosperidade, eu escolho a prosperidade com a Deus. prosperidade. Porque a riqueza ela vai vir de lucro. A riqueza vem de lucro, né? De lucro. Então, aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Tá Se o o teu seu coração. coração está no seu dinheiro, que é uma cédula de papel, insignificante perto de uma vida que depende aí para viver numa maca de hospital, entubada, $80.000, ou ela depende de Deus? É verdade. O dinheiro não vai comprar isso. Não guarde dinheiro para um dia você aposentar e precisar desse dinheiro para usar, porque pode ser que você precise de mais e não tenha. E pode ser que o amanhã também não chegue. Então hoje está sendo desperdiçado. Você está vivendo muito no futuro ou muito no passado. O agora é agora. É o governo no agora, entendeu? Jesus de Nazaré nasceu, ele é judeu, hoje que é o povo mais rico, acho que compõe 45% da riqueza mundial. É o povo mais rico, aquele que nasceu num povo que não acredita, aquele que nasceu simples num povo que hoje não acredita nele, que é o povo mais rico dessa terra. Dessa terra. Olha a contradição aí, louca. Aquele que nasceu numa manjedoura, foi o mais simples, que morreu por nós, calado. Ele podia falar assim, para tudo que eu vou matar todo mundo aqui. Ele podia falar o que ele quiser. Gente, ele podia falar o que ele quisesse falar. Ele era Deus. Ele é Deus, né? Eu falo que ele quando ele estava na Terra. Mas por amor a nós, ele fez isso. E ele é do povo mais, pertencente do povo mais rico dessa terra. O coração não pode estar nas riquezas que você vê. Que a riqueza não é o que você compra. A riqueza é o que você gera dentro de você quando você conecta na fonte. E ele já nos fez ricos, né, Bruna? Exatamente. E Ele nos já deu nos uma fez ricos. terra cheia de riquezas para a gente poder desfrutar dela. Exatamente. A riqueza é um acesso do desfrute das coisas desta terra. Exatamente. E esses conceitos que a gente vê hoje em dia, que tem cada vez mais escravizado as pessoas e destruindo os relacionamentos e distorcendo os princípios, e vem sendo bombardeado nas redes sociais, é algo muito forte, porque precisa de mais Brunas, mais Carlas, mais pessoas que venham aqui falar, que venham aqui de coração aberto, tentar mostrar que não é assim. Não que a gente seja perfeita, não que a gente tenha uma vida melhor do que a de ninguém, mas é preciso das pessoas virem com mais força, mostrarem o outro lado da vida, mostrar a verdade, mostrar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente é real, porque é muita gente desse lado mostrando tudo que é mentira, tudo que é vazio, tudo que é desconectado da vida, tudo que escraviza as pessoas, que roubam delas quem elas são, quem elas nasceram para ser, o que elas podem ser. E do outro lado a gente vê poucas pessoas falando a verdade. Em relação aos Estados Unidos, gente, não pensem que porque vocês vão sair do Brasil e vão vir para cá, aqui vocês vão ser prósperos e ricos, porque o que você Não tem pense dentro isso, de não. você é o que vai mudar a situação no seu exterior. É aquilo que você faz. Saia da posição de vitimismo e comande realmente a sua vida. Somos os responsáveis pelos nossos resultados. E nós temos que nos posicionar para mudar a nossa própria realidade, independente do lugar. Minha motivação, eu vou mudar para os Estados Unidos, porque lá eu vou encontrar o que me falta aqui. Não, gente, não é a falta do lugar, é a falta que está dentro de você que tem que ser preenchida. Então você vai estar em todos os lugares, sempre. Se você levar esse vazio para todos os lugares, todo lugar vai ser ruim.
Engraçado que você comentou comigo que no seu trabalho aí, às vezes você convive com pessoas que chegam até você e você até às vezes se dispõe a ajudar algumas delas, né? Porque a gente, quando chega aqui, realmente tem que baixar a bola É e algo fazer o que tem que que... fazer e botar pra quebrar. Exatamente. Porque você não é o que você faz. Entende? Você não é o que você faz. Você está num estado de advogado, você está num estado de analista, você está no estado de médico. Mas por trás do advogado, do médico, existe uma pessoa. O Senhor sabe do seu coração. Quanto mais você dá, mais é dado. A matemática de Deus é assim, ó. Você tem dinheiro na poupança, a matemática da sua matemática é assim, ó. Você tem dinheiro na poupança, você vai ter dinheiro ali. Sua segurança está no dinheiro. Agora, a matemática de Deus é assim. Você tá vendo alguém passar necessidade, você tira da poupança e você entrega. Daqui a pouco você tá aí, ó, com dobrado na sua mão de novo. Outro princípio judaico: semear, compartilhar, ser generoso. Eles são Generosidade. caridosos, generosidade. Porque caridade você dá para alguém que precisa e generosidade você compartilha para alguém que não precisa, porque Deus pede pra gente compartilhar e você tem um coração generoso. Bruno, imagina se a gente não acreditasse na nossa identidade, não soubesse quem a gente é, o que seria da gente lá no passado, a gente iria ser engolido. Porque a gente chega aqui e faz tanta coisa que a gente nunca fez e a gente fala, vou fazer porque você não tem para onde correr. Eu não tive pai rico, não, e nem ninguém que pôde me colocar na multinacional ali porque eu sou filha de fulano ou ciclano, não. É uma coisa que eu vendia trufa para pagar minha faculdade. Uau! Então, eu fazia bijuteria também para pagar minha faculdade. Lembra aqueles alicatinhos assim, ó? Eu fazia aqueles brincão. Eu falei, meu Deus do céu, eu fico 3 dias para fazer um brinco. Ah, não, vou fazer brigadeiro, que é mais rápido. Eu já cheguei a ganhar de uma senhora que tinha uma doceria, uma barra de chocolate que estava 3 dias para vencer. E ela mandou, ó, Bruno, eu vou tirar porque é caro, eu fazer logo, para vender logo, porque assim eu conseguia ter mais lucro, porque eu não estava tendo custo de pagar ela pela barra. Então, tipo, não é conversa de sensacionalismo para as pessoas ficarem com dó, não. É conversa de ou você é vítima ou você faz alguma coisa para resolver o que você está passando. Né? A gente modela várias pessoas na nossa vida. Uma delas que me marcou muito foi o próprio Silvio Santos, né? Isso. Vendedor de Que caneta. história. Meu Deus, Nossa. É uma história É um ícone, maravilhosa. né, Bruna? É um ícone, um ícone. E agora, vamos perguntar a formação dele? Qual que é a formação dele, você sabe? Não Eu não sei. sei. Não sei. A pessoa mais próspera da minha família foi meu avô. Sério? Uhum. O meu avô, ele sabia ler e escrever, mas eu acho que ele não tinha estudo, não. Mas ele é o que mais soube empreender. Ele descobria as dificuldades das pessoas e transformava isso em prestação de serviço. E se conectava com pessoas corretas. E aí, quando ele faleceu, era tanta terra, era casa, era terra que tinha. E eu fui descobrir, eu chorei tanto esse mês, porque eu achava que ele só tinha esse lance de casas e tal. Mas você sabia que meu avô tinha uma prestação de serviço em documentação? Uau! Ele tinha uma gavetinha trancada que não deixava ninguém chegar lá. E aí, eu era criança, eu perguntava, meu Deus, mas o que será? Deve ter dinheiro ali. Meu avô dinheiro no colchão, sabe? Então, aí era documentos de clientes. Bruno, Avô, olha isso. Olha aí andava, você acessando suas raízes. olha isso. E eu Você chorei. tá vendo a importância de honrar as raízes? Eu chorei tanto, porque eu falei assim, mãe, eu não sabia que meu avô fazia isso. Vou até chorar aqui agora. Eu não sabia que ele fazia isso. Fiquei alucinada, porque eu achava que ele só tinha casas e terrenos. E aí eu fui ver, ele tinha uma empresa de documentação na vida dele. Olha isso. Aí minha mãe falou, filha, você tá seguindo o legado do seu avô. Do seu avô. Ele Bruna. não tinha estudo nenhum. Ele via a identificação das pessoas que precisavam resolver seus problemas e ele se conectava com o Dr. Geraldo, que eu lembro até hoje, esse Dr. Geraldo é um advogado, o outro é um bancário, ele aprendia como era o processo e ele via a dificuldade das pessoas, ele prestava esse serviço. Meu avô teve muito dinheiro.
Mas a motivação do coração dele eu não posso saber, porque ele que me levava na igreja, nas vigílias. Só que aí, quando eu falei, mãe, aquela gavetinha ali era documento de pessoas, era. E quando eu criei a Basque Solutions, eu mal lembrava disso. Foi uma conexão do Senhor, assim, tão grande que me deixou muito sensibilizada. Bruna, eu entendo perfeitamente o que você está falando e eu já posso te dizer que isso está no seu DNA e você está restaurando essas raízes, já estava vivendo elas sem mesmo as conhecer, é algo muito forte e poderoso, porque tem tudo a ver com o seu legado na Terra. Eu te digo isso do fundo do meu coração, pode parecer algo muito pequeno para as pessoas até que estão nos assistindo, mas as pessoas não têm noção quanto é forte e importante a gente conhecer as nossas raízes, porque a chave do nosso legado está totalmente vinculada às raízes. As nossas Totalmente. raízes está no nosso DNA, o que a gente é e o nosso propósito na Terra. Não tem como você desconectar das suas raízes, está tudo no seu DNA. E quando você descobre isso, sem você nunca ter imaginado, você pensa, cara, eu estou continuando a mensagem, eu estou continuando o trabalho. E quando você descobre que ajudar pessoas faz parte dessa mensagem, do trabalho que você está realizando como profissão, isso é que faz a diferença de fazer um trabalho por fazer, por remuneração, e fazer um trabalho que leva um legado de ajudar o próximo e ajudar as pessoas a resolver os problemas, né? Incrível, foi incrível. Porque eu sempre perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu já trabalhei em grandes multinacionais e isso, e nunca me preenchia em nada. E as pessoas, mas que loucura, você vai sair de um emprego desse? Que loucura, você vai deixar de ganhar? E eu sempre estava fazendo loucura. Só que olha só, o Senhor não me revelou isso antes. Abra uma empresa de documentação, porque o seu avô tinha aí. No processo, ele foi revelado. Então, eu tive convicções durante o processo que eu estava no caminho certo. E aí nós ainda estamos no processo. Então, isso é individual. Você não tem que ouvir a multidão. Isso é muito background. Olha só, você está tanto no processo, muito mais do que você possa imaginar. Que quando eu conheci você naquela noite lá no evento do Pior Ano do Pablo Marçal, eu estava um pouco, não desanimada, mas vamos dizer assim, triste. Porque nós temos sim dias tristes e felizes. E você já sabe o motivo, mais ou menos, né? Daquilo que hoje assola o meu coração. É algo que eu quero desatar e que eu quero resolver. E aí, conversando com você, nós estávamos numa roda de 5 a 6 pessoas. Você estava na minha frente. Você começou a se apresentar. Eu nem esperei você terminar de se apresentar, já peguei o seu Instagram. E aí, depois que a gente trocou informação, se apresentou uns aos outros, eu comecei a conversar com você e comecei a contar um pouquinho da minha história, da minha jornada aqui na América. E você ouviu. E não é todo mundo que está disposto a ouvir, mas você ouviu. E você olhou bem nos meus olhos e falou assim, caramba, você fez exatamente o contrário do que todo mundo faz. Você buscou coisas que todo mundo espera ter o que você quer para poder alcançar. E você tem tudo o que elas esperam, o que você quer para poder alcançar. E quando você me falou isso aqueceu meu coração. Eu saí dali feliz. Eu saí dali acreditando que eu realmente estou no caminho certo e que a minha história, o meu processo não precisa ser igual de todo mundo. Amém. Que ele pode ser diferente, sabe? E eu falei, caramba, eu vim aqui hoje nesse evento só para ouvir isso. Porque não precisa ser... A minha história, o meu processo da minha vida não precisa ser igual de todo mundo. Embora as pessoas às vezes olham, caramba, mas até hoje, não sei o que, isso não importa, sabe? As pessoas falam, não importa. E aí eu pensei assim, Senhor, mas isso é um mérito do Senhor e meu. A Bruna falar para mim que pela experiência dela, pelo contato que ela tem com as pessoas, ela vê que as pessoas fazem o contrário, buscam um monte de coisas antes de conquistar as coisas materiais, de conquistar uma casa, uma empresa, o carro do ano, para depois elas, né, buscarem um documento. E muitas delas, às vezes, até colocam a falta de não ter um documento
um status imigratório estável para poder prosperar no país, colocam isso como desculpa, e você viu que isso é uma mentira, que isso não é verdade. E aí eu pensei, Deus, às vezes a gente consegue as coisas e a gente prospera nessa terra, não é porque a gente tem o inglês ou dinheiro, a conta bancária cheia de dinheiro, ou um diploma, ou um status financeiro, ou uma profissão, ou um green card, ou uma cidadania. É porque o nosso coração primeiro buscou as coisas do céu e todas as outras coisas foram acrescentadas. Porque não faz sentido. É tanta Não. pessoa, né, buscando primeiro o dinheiro, a cidadania, o green card, o diploma, a profissão, o status para poder começar a construir a vida, sendo que isso é o final, não é o começo. Exatamente. Aí Deus falou assim para mim, primeiro eu coloquei você numa posição confortável para você ter liberdade e se sentir cercada de amor para você continuar a buscar aquilo que vai ser o seu milagre. Ou seja, primeiro eu te dei uma família, porque a família é o esteio da casa, a família é o seu sustento, é a sua força. Primeiro eu te dei um filho, primeiro eu te dei uma filha, primeiro eu te dei uma casa. Porque se querendo ou não, quando a gente chega no final do dia, aonde que a gente renova as nossas forças? Na No nossa nosso casa. lar. Qual é o cantinho que a gente chega, que a gente pode estar horrorosa, feia, que a gente lá dentro é o que a gente é. É o que a gente é, ninguém tá vendo a gente, né? A gente é o que a gente não tem que estar bonita, maquiada, arrumada, falando bonito ou falando para as pessoas o que elas querem ouvir. A nossa casa é um pedacinho do céu. E Deus falou, eu dei tudo isso para você porque isso é o suporte emocional que você precisava para entender que a dependência está em mim. Em mim. Não há imigração maior do que o que o Senhor pode fazer. A matemática dele não é igual à matemática da imigração, não é igual à matemática do consulado. Então, quando nós entendemos que somos corpo, alma e espírito, e quando a nossa alma abaixo sob controle daquele a quem nos criou e que sabe todas as coisas, ele sabe o futuro, ele sabe tudo. Aí sim as coisas acontecem. Mas não pergunte o porquê, pergunte o pra quê. Carla, não é o porquê acontece, não é o porquê não acontece algo na sua vida, é o pra que está acontecendo esse processo dessa forma. E não compare a vida da pessoa que tem tal coisa com a sua, porque são processos diferentes. E mais uma vez, eu enfatizo isso, a comparação transforma o significado de riqueza na cabeça das pessoas completamente diferente do que realmente é. Porque se eu comparo o carro que eu tenho com o carro que a outra pessoa tem, para mim isso é sinônimo de riqueza. Por quê? Porque o dela é melhor e eu quero ser rico para ter o dela. Agora, quando eu sei que eu sou uma pessoa única, que eu tenho um DNA e que eu fui criada para um único propósito, que ninguém nessa terra, nesse mundo, tem outro igual, eu só comparo eu comigo mesmo. Aonde eu estava, aonde eu estou, aonde eu vou chegar. Senhor, o Senhor é minha bússola. Senhor, o Senhor é meu GPS. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ah, mas o Senhor está mandando eu contra uma multidão que está indo também para o caminho certo. Não é só a multidão que está indo para o caminho errado, não. Mas se o Senhor, ele é um Senhor individual, singular, com cada um, não significa que por mais que uma multidão esteja indo para um caminho certo, que você também deva ir. Qual que é a sua intimidade com Deus para que nesse ponto você consiga ter esse discernimento? Então, é muito singular, é muito pessoal e é muita prática, é decisão e percepção, Carla. Sabe por quê? Porque na situação de muitas pessoas, olhando para um cenário como o que a gente acabou de falar, elas realmente vão deixar isso tomar conta do coração delas. Porque elas vão estar sempre se comparando, ou ouvindo dos outros. Mas como? Mas o meu foi assim. Mas como? Mas por quê?
Aqui está escrito aqui no site oficial, entenda, o site oficial não é o que você está lendo. O site oficial é joelho no chão e entender qual que é o processo que o Senhor tem para você, independente do que está escrito em site oficial qualquer. Bruna, essa live tá tão maravilhosa, eu tô gostando tanto de te ouvir. Eu queria finalizar aqui com algo que eu achei super interessante, depois se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu quero dizer que quero agradecer você do fundo do meu coração por ter dividido esse momento comigo, compartilhado mais um pouquinho da sua história, das grandes riquezas que está aí dentro do seu coração. Quero dizer que você é uma mulher incrível. Pelo pouco tempo que eu a conheço, eu consigo ver algo diferente nos seus olhos e no seu rosto. Eu não tô falando isso porque eu tô numa live, porque eu nem te conheço direito. Mas se eu não tivesse sentido isso, eu não teria ligado para você e falado, Bruna, vamos fazer uma live, porque eu conheço tantas mulheres, eu vejo mulheres todo dia, toda hora no meu trabalho. Tô me sentindo honrada, tô me sentindo Mas honrada. eu tinha algo bom. Tem coisas que a gente não explica. Tem coisas que, para serem entendidas, precisam ser vividas. E talvez eu vou entender daqui um mês, um ano, 6 meses, qual é o verdadeiro motivo dessa conexão nossa aqui na Terra. Dessa live, de Deus ter colocado você ali naquela noite para ter falado algo que aqueceu meu coração, de você saber um pouquinho daquilo que eu carrego, porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam, nossa, que vida boa, Estados Unidos, que vida perfeita, e a gente sabe que não é assim. E fiquei extremamente feliz de saber das suas raízes, de saber que o seu avô tinha esse legado de trabalhar com documentação e ajudar as pessoas a desenrolarem os problemas burocráticos das vidas delas, porque eu vejo que você faz isso com muito carinho e você tem uma missão muito grande aqui nesse país, porque você é uma brasileira e tem muitos brasileiros que sofrem e que batalham para destravar coisas na vida deles para eles poderem começar o caminho da prosperidade, e você é uma chave para eles começarem a desembolar esse caminho da prosperidade, porque você consegue resolver problemas, você tem acesso a informações que eles não têm, você tem conhecimento que eles não têm. Então, quando eles chegarem para sua vida, sempre lembra que você não está fazendo só um serviço, mas você está continuando um legado, que é o legado do seu avô. Amém. Se você fizer esse trabalho com esse propósito, ele vai se crescer e vai se tornar tão grande, que ao seu redor você vai estar num escritório gigante, multiplicando um monte de talentos. Amém. E sabe o que é isso? Isso é a verdadeira prosperidade. A Bruna era uma árvore que gerou frutos, e esses frutos hoje alimentaram outras vidas, e essas vidas estão gerando frutos ainda maiores que os da Bruna. Amém, em nome de Jesus. E eu vou viver para contar essa história. Você pode ter certeza. Nós falamos sobre prosperidade e são três os pilares que formam um triângulo da prosperidade. É o equilíbrio emocional e financeiro, é viver o seu propósito na Terra, e eu anotei aqui equilíbrio emocional e físico, equilíbrio e liberdade financeira e viver o seu propósito na Terra. Assim como um triângulo equilátero precisa de ser trabalhado e sustentado, esses três pilares também precisam ser trabalhados e sustentados. Equilíbrio emocional e financeiro, equilíbrio e liberdade financeira, equilíbrio emocional e físico, equilíbrio e liberdade financeira, e o último e mais importante de todos, viver o seu propósito na Terra. Então, vamos sustentar e trabalhar nesses três, que nós vamos romper e prosperar cada dia mais. Com certeza, com certeza. Que, assim, prazer enorme estar com você, conversar, trocar essa ideia super legal, sabe? Estar aqui com várias pessoas que entraram, agradecer todo mundo. Eu tenho certeza que, tipo, o Senhor falou de uma maneira particular com cada um, e que realmente essa conexão que nós fizemos traga frutos. Eu tenho certeza que serão muito bons, porque nós estamos dispostas a isso. E nós tomamos essa decisão, né? Então, eu te agradeço muito, Carla. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer aquele dia. Que bom que o Senhor colocou você na minha vida.
nós conversamos, nos conectamos, foi algo muito puro e que as nossas relações todas sejam assim, de todo mundo, que nós podemos cada vez mais experimentar essa pureza de ver o que temos em nós e que pode, de uma certa forma, fazer com que o outro cresça.